Então essas são algumas marcas que têm acompanhado a nossa comunidade nos últimos 13 anos, e são marcas que nós não queremos perder para os próximos 13 anos. E assim como foi a lei no Antigo Testamento, que Deus ordenava a Moisés para que a lei fosse repetida anualmente em festividades, para que o povo não se esquecesse dos princípios e valores norteadores, a todo ano nós também, nesse momento em que celebramos o que Deus tem feito no nosso meio, nós paramos para relembrar quais são as marcas da nossa comunidade, quais são os valores da nossa comunidade, quais são os princípios norteadores das nossas vidas como comunidade cristã. E se você tem chegado recentemente, talvez você ainda não conheça, mas a nossa comunidade tem uma espécie de declaração de vocação. Eu chamo de declaração de vocação, porque sempre existe uma grande confusão entre isso é a visão da comunidade ou isso é a missão da comunidade. Eu acho que o que você vai ver agora é a declaração de vocação da nossa comunidade, a nossa consciência do que Deus mandou a gente ser e do que Deus mandou a gente fazer na cidade de Campinas, no Brasil e no mundo. Então, você que não conhece, dá uma olhadinha nessa declaração de vocação. Para você que já conhece, relembre, por favor. Então essa é a declaração de vocação da nossa comunidade, o porquê que nós viemos a ser na cidade de Campinas, a razão pela qual nós existimos nesse contexto, e nessa declaração de vocação existem alguns princípios norteadores das nossas ações e das nossas decisões. Você deve ter observado, o vídeo começa com o primeiro elemento dizendo que a comunidade presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja cristã de tradição reformada. O que significa sermos uma comunidade cristã de tradição reformada? Dentro da história da fé reformada, nós encontramos o que você viu no vídeo também, o que é chamado das solas da fé reformada. É uma boa síntese do que os reformadores do século XVI defendiam, uma síntese do que os reformadores do século XVI pregaram para homens e mulheres nas mais variadas regiões da Europa, posteriormente, América do Norte e assim por diante. A sola Escritura está aí no centro, mas ela está cercada do sola fide, solos Christus, soli Deo Glória e sola Gratia, ou seja, você tem aí somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus. Essas são as 5 solas, são os pilares da fé reformada. E no centro desses pilares, nós temos o princípio unificador, o princípio gerador das demais solas, que é somente a Escritura. Porque a partir da Escritura, é quando nós lemos e compreendemos a Escritura, que nós podemos dizer que a salvação não chega até nós através das obras, mas sim através da fé. Somente através da Escritura, nós compreendemos que o objeto da nossa fé deve ser Jesus, a sua obra e o que ele fez naquela cruz. É através da Escritura que você compreende então que a sua parte é receber o perdão e o amor de Deus oferecido naquela cruz, e isso é fruto da graça de Deus, isso não é fruto do meu mérito, eu não tenho que fazer por merecer o perdão de Deus, Deus decidiu me dar o perdão, e é através da Escritura que nós compreendemos
que toda essa história de amor, de perdão, de graça, com a entrada de Jesus na história, a sua morte na cruz, por mim e por você, tudo isso acontece na sua história pessoal, na minha história e na história da humanidade, porque no final de todos os tempos, toda e absolutamente toda a glória será dada tão somente a Deus. Se você quer compreender um pouco mais profundamente essa questão das 5 solas, em outubro de 2009, a nossa comunidade teve aqui uma série de pregações, na qual nós refletimos um pouco mais profundamente nas 5 solas, e procuramos vincular ao contexto contemporâneo, ou seja, quais são os desafios de hoje relacionados a essa pregação dos nossos pais reformadores. O pastor Wellington, que é o nosso pastor da comunidade virtual, que está acompanhando o pessoal no chat, na internet agora, ele prometeu para mim que amanhã pela manhã, se você entrar no site da comunidade, um dos banners que você vai encontrar na primeira página do nosso site, vai ser um link para essa série, porque eu quero incentivar você a gastar um tempo, vendo ou ouvindo um pouco mais acerca da fé reformada nessa série. Hoje, eu vou me concentrar na questão da Escritura. A centralidade da palavra na vida de um discípulo de Cristo, a centralidade da palavra na vida de uma comunidade cristã, a importância da palavra como elemento norteador da vida de um discípulo, norteador da vida de uma comunidade. Porque você deve ter percebido quão importante é a palavra, por exemplo, na nossa comunidade. Eu estava lendo um livro do pastor Tim Keller, chamado The Reason for God, e o Tim Keller diz o seguinte: a fé cristã requer a confiança na Bíblia. Por quê? Ele dá um exemplo. A peça central de cada culto é um sermão baseado num texto da Bíblia. Ou seja, todo domingo que você vem aqui, você passa a maior parte do seu tempo escutando um sermão baseado num trecho da Bíblia. Ou seja, a sua perspectiva do que a Bíblia é um grande divisor de águas para você acerca se esse tempo é valioso ou se esse tempo é uma perda de tempo. Certo? E olha só o que o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo na fé, Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E esse texto, esses 2 versos, trazem para nós 2 grandes verdades acerca da espiritualidade cristã. Preste atenção nisso. Esses 2 textos trazem 2 grandes verdades, 2 verdades essenciais para você viver a genuína espiritualidade cristã como discípulo de Cristo. A primeira verdade se encontra na primeira linha do verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus. Você tem que fazer a seguinte pergunta: de onde vem a palavra? De onde vem a escritura? Qual é a natureza da Bíblia? E segundo esse texto, a escritura, a palavra, a Bíblia, ela vem do sopro de Deus. Do sopro de Deus. A palavra traduzida no português ali por inspirada, significa literalmente sopro de Deus. A segunda grande verdade é acerca de qual é o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Escritura? Por que que Deus soprou através de homens, mulheres que escreveram em diferentes estilos para que nós tivéssemos hoje um texto para lermos, refletirmos e nos orientarmos? Qual o propósito disso? A última linha, as 2 últimas linhas, para que o homem, e aí o termo é anthropos, ser humano, né, de onde vem antropologia, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O propósito da palavra da Escritura é a nossa transformação. O propósito da palavra e da Escritura não é informação,
é transformação. A palavra, a Escritura, a Bíblia nos foi deixada para que nós pudéssemos ler, refletir e sermos transformados por ela. O que você encontra no meio, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, nada mais são do que meios através do qual esse sopro de Deus é aplicado na sua vida e te transforma. Deixa eu mostrar isso com mais detalhes para vocês. Primeira grande verdade, a natureza da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Há anos atrás nós fizemos uma série aqui era uma resposta a um livro que muita gente estava lendo na época, de Dan Brown, Código da Vinci, e naquela época eu apresentei algumas razões por que nós devemos crer na palavra de Deus, por que a Bíblia é um texto confiável. Mais recentemente, o ano passado, quando, na época da Páscoa, nós tivemos uma outra série intitulada O Caso Jesus, onde a gente procurou apresentar algumas bases para confiabilidade do relato bíblico, principalmente dos evangelhos. Eu juntei tudo isso num texto que também vai ser disponibilizado amanhã cedo para quem quiser e quem estiver conectado às redes sociais aí da comunidade. Eu vou disponibilizar esse texto para a gente não gastar muito tempo nessa pregação. Mas o texto basicamente fala do seguinte: 4 simples razões para confiarmos na Bíblia. Então eu só vou pontuar para você as 4 razões. Primeira razão, o processo de reprodução dos manuscritos bíblicos. O que muitas pessoas que não confiam no texto bíblico não sabem é acerca da cultura altamente acurada dentro do judaísmo para a reprodução do texto bíblico. Essa era uma cultura tão acurada, que textos com 1000 anos de diferença, o mesmo texto, manuscritos com 1000 anos de diferença, tem 95% do texto exatamente igual, e os outros 5% são diferenças decorrentes de erro de grafia, ou a perda de palavras no manuscrito bíblico. Você pode ler um pouquinho mais sobre isso ainda. Uma segunda razão simples para confiarmos na Bíblia, no texto bíblico, é a harmonia interna do pensamento bíblico. É impressionante quando você para pensar que bem possivelmente a Bíblia é um livro escrito num período que varia de 1500 a 2000 anos. 1500 a 2000 anos, os homens e mulheres que escreveram as poesias, os relatos, as narrativas bíblicas, eles estavam em lugares completamente diferentes, em culturas completamente diferentes. Alguns estavam debaixo do poder do Império Persa, outros estavam debaixo do poder do Império Romano, outros estavam debaixo do poder do Império Egípcio, ou seja, culturas completamente diferentes, momentos completamente diferentes na história, mas é impressionante como toda a Bíblia tem um fio de lógica preciso, e Gênesis 1 se conecta a Apocalipse 22 de uma maneira precisa. C.S. Lewis, que foi um escritor inglês, escreveu as Crônicas de Nárnia, que foram feitas pela Disney em filmes recentemente. C.S. Lewis era um ateu, altamente cético, e que se converteu ao cristianismo e se rendeu à verdade cristã, um cara altamente intelectualizado, questionador, e ele, diante do texto bíblico, ele diz o seguinte: diante do que eu li na Bíblia, eu só tenho 2 alternativas. Uma, ou a Bíblia é uma reportagem exata do que aconteceu, porque não era costume, hábito da cultura de 1000, 1500, 2000 anos antes de Cristo, tantos detalhes não era. Então, ou é uma reportagem, ou algo que eu não posso explicar aconteceu, porque autores, em diferentes momentos, sem conhecerem o que o seu antecessor escreveu, e sem conhecer o que o seu sucessor escreveu, eles escreveram uma peça harmônica
de 2000 anos. Terceira razão para você confiar no texto bíblico: os testemunhos externos reforçam a autoridade bíblica. Constantemente, críticos acadêmicos levantam questões dizendo: Jericó não existiu. 50 anos depois se abre o chão num canto do Oriente Médio e se descobre: Jericó existiu. Davi não é um personagem histórico. E aí de repente, 30 anos depois, se abre o chão num canto do Oriente Médio e se descobre que o Davi foi um personagem histórico, foi um rei, e assim vai. E o que os acadêmicos e críticos da Bíblia dizem contra a Bíblia é simplesmente baseado no fato de que não existem evidências arqueológicas do fato, mas eles não têm nenhuma evidência arqueológica que desmereça o fato. Ainda, por último, a quarta e principal razão: os efeitos na vida daqueles que se expõem ao texto bíblico. Existe um outro mistério que a gente não pode explicar. Mas todo homem, toda mulher, na medida em que se debruça sobre o texto bíblico e começa a lê-lo, começa a refletir sobre ele, começa a se render ao que ele diz, existe um poder transformador que faz com que homens, mulheres, jovens, sem norte, sem direção, sem propósito, ganhem vida, ganhe orientação, ganhe sabedoria, experimente transformação. Esse argumento me faz lembrar de um texto que eu acho muito interessante, de João capítulo 9, quando um cego de nascença, ele se encontra com Jesus, mas ele não sabe quem Jesus é, e Jesus o cura de uma maneira muito curiosa, de forma que ele tem que ir em algum lugar para ser curado. Então ele nunca viu Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, e depois que ele é curado, ele volta para casa dizendo que um tal de Jesus o curou. E aí os céticos, os escribas, os fariseus fazem um grande tribunal para julgar aquele jovem que era um cego de nascença e agora estava vendo, e eles questionam aquele jovem: como que isso aconteceu? Como você pode explicar que você era um cego de nascença e agora você está vendo? Quem fez isso? Mostra para a gente quem fez isso. E aquele jovem foi ficando tão pressionado por aqueles céticos, que num determinado momento ele dá uma espécie de argumento fatal, como esse quarto argumento. Ele vira para aqueles céticos e diz assim: o negócio é o seguinte, eu não sei quem me curou, eu não sei como ele fez isso, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei como Deus fez para conservar esse texto, eu só sei de uma coisa: antes desse texto eu era um, depois desse texto eu sou outro. E quanto mais eu me debruço sobre esse texto, mais eu sou tocado e transformado pelo poder da palavra. Mas qual é o propósito da Escritura? O texto diz que toda Escritura é útil para ensino, repreensão, correção e instrução, mas o propósito está nas duas últimas linhas: a fim de que, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós não fomos salvos por causa das nossas obras. Se Deus decidisse escolher aqueles que têm um alto padrão de bondade, de pureza, de moralidade, ele não conseguiria escolher ninguém. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. E a palavra de Deus nos prepara para as boas obras. Eu disse inicialmente que existem aí 4 meios através dos quais a palavra de Deus vai nos preparando para as boas obras. Então, deixa eu mostrar para vocês. O primeiro meio é a palavra ensino, didascalia. Essa é uma palavra muito comum no Novo Testamento. Ela aparece muitas vezes, e o significado dela é instrução didática preventiva.
quando você lê a palavra diariamente, cuidado, para de se relacionar com a palavra como se ela fosse um analgésico para a sua dor de cabeça instantânea. Não! Muitas vezes você precisa ler a palavra, e o que é dito na palavra não tem a ver com a sua dor de cabeça imediata, mas tem a ver com o ensinamento que você vai precisar dele nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses ou próximos anos. Daí a importância de você ler a palavra com um diário de oração, ler a palavra fazendo anotações do que Deus falou ao seu coração, porque muitas vezes o que Deus traz para você hoje não é para a sua dor de cabeça sentida nesse instante, mas é para um problema que vai emergir na sua vida daqui a algumas semanas, meses ou anos. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a exposição da palavra aqui, isso tem um poder didático preventivo. Não necessariamente Deus está falando o que eu estou trazendo para você hoje para resolver a sua dor de cabeça desse instante, mas Deus está colocando algumas coisas para você, para prevenir você de problemas futuros, para te instruir, para evitar problemas futuros. Interessante que esse termo didascalia aparece 21 vezes no Novo Testamento, mas dessas 21 vezes, 15 vezes são usadas nas cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Sabe o que isso me ensina? Atenção, seminaristas presentes, atenção, pastores presentes, atenção, aqueles que mesmo não sendo ordenados, têm o dom e exercem funções pastorais numa comunidade cristã. O ensino e a centralidade da palavra é essencial na vida daqueles que exercitam o pastorado. A palavra tem que estar no centro da sua mente e do seu coração. A palavra tem que estar no centro do ministério daqueles que exercem o pastorado. Não existe nada mais importante a ser feito no pastorado do que se debruçar, estudar, compreender e ensinar a palavra de uma maneira contemporânea ao teu povo. Não existe nada mais importante do que isso no ministério pastoral. Se você pegar Êxodo 18, quando Moisés está fazendo aquela loucura de querer atender todo mundo, mano a mano, o sogro dele, Jétro, vem e fala: Moisés, você está louco, você vai morrer e a minha filha vai ficar viúva, para com isso. E o que Jétro diz? Moisés, escolha homens que possam ajudar você no cuidado do povo, e você se concentre no ensino da lei de Deus. Você ensina a lei, e outros homens que Deus tem escolhido, podem atuar, tirando dúvidas, cuidando das pessoas, mas você se concentre no ensino da lei de Deus. Pastores precisam resgatar a centralidade do ministério pastoral. Igrejas precisam resgatar a centralidade da palavra nas suas vidas. No momento em que nós nos reunimos aqui, o centro não pode ser o arrepio, o centro não pode ser a experiência. Hoje eu senti Deus. Não. O centro tem que ser a palavra de Deus. Você tem que dizer: hoje eu ouvi Deus. Porque o que muda a sua vida não é o arrepio que você sente na hora da música. O que muda a sua vida é quando você escuta a voz de Deus, compreende a vontade de Deus e se rende à vontade de Deus. Está aí a importância de pastores e pessoas que exercem qualquer função de pastorado terem a centralidade da palavra nos seus ministérios. Segundo meio, a repreensão. O ensino é preventivo, a repreensão é corretiva. E essa palavra repreensão só aparece aqui no Novo Testamento. Então eu tive que buscar na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, um exemplo para ilustrar para vocês como essa palavra é aplicada na correção de atitudes. Olha só, Levítico 19, 17 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes, vem a palavra, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Ou seja, a palavra de Deus
ela vem até nós através desse ensino preventivo, essa instrução preventiva, mas a palavra de Deus vem até nós de vez em quando de forma repreensiva. Vem através de um irmão que vem ao nosso encontro para, graças a Deus, dizer para a gente: o que você está fazendo está errado. E é bom ter irmãos e amigos espirituais que tenham a coragem de fazer isso, numa terra chamada Brasil, aonde todo mundo quer ser bonzinho com todo mundo, e o que o brasileiro quer ser é o cara legal, o cara que todo mundo gosta. O brasileiro não gosta de ser o sujeito que vai ao encontro de outro para dizer: você está errado. Mas o brasileiro que é discípulo de Cristo, o brasileiro que é comprometido com a palavra, o brasileiro e líder que é comprometido com a palavra e que de fato ama as pessoas e se interessa por aqueles que lhe cercam, o brasileiro rompe com esse pecado cultural e vai ao encontro do irmão e da irmã e diz: você está errado, muda a sua atitude. Porque se você não fizer isso, daqui 4, 5 anos, aquele seu amigo está num buraco, o casamento dele acabou, ele se deu mal na carreira profissional, e sabe por quê? Porque era mais importante para você a sua imagem diante dele, do que Deus mandou você dizer para ele. E lembre-se, quando a sua imagem é mais importante do que a palavra, isso se chama idolatria. Você é um idólatra, você adora a sua imagem. E é por isso que você não vai ao encontro do seu irmão, não vai ao encontro do seu parente, não vai ao encontro do seu amigo para dizer: meu querido, em amor eu preciso dizer uma coisa para você, você está errado. É interessante que uma outra ocasião em que essa palavra é usada na Septuaginta, é em Números capítulo 5, onde ela é usada 6 vezes para traduzir água amarga. Repreensão é água amarga. Quem gosta de água amarga? Eu criei 3 filhos. Quando eles davam o primeiro espirro, ou diziam que estavam com a garganta um pouquinho doendo, a primeira coisa que eu fazia era pingar umas 20 gotas de própolis num pouquinho de água e dizer para eles: toma. E eles diziam: não, pai, própolis é ruim. E eu tinha que dizer: é ruim, mas faz bem. É ruim, mas faz bem. Coca-Cola é boa, mas faz mal. Própolis é ruim, mas faz bem. Repreensão é ruim, mas faz bem. Provérbios está repleto de textos que dizem que aquele que é repreendido e acolhe, ganha com isso. Ganha com isso. Repreensão é água amarga. Repreensão é própolis. 20 gotas de própolis num pouquinho de água é ruim, mas faz bem. Por isso, feliz é você se você tem amigos que em amor te repreendem quando você está errado. Acolha esses amigos. Feliz é você se você tem um marido ou uma esposa que não abraça você do jeito que você é, mas que tem a ousadia de dizer: não, você está errado nisso. Feliz é você se você tem um pai ou uma mãe que realmente preocupa com você e diz: você está errado nisso. Feliz é você se você tem irmãos e irmãs de caminhada cristã num grupo pequeno que não ficam simplesmente te elogiando em tudo que você faz e dizendo o quanto você está bonito ou bonita hoje, mas que são capazes de sentar com você e em profundo amor também dizer a você: meu querido irmão e irmã, você precisa repensar isso. Um terceiro meio é a correção. E é interessante, a repreensão parece igual à correção, mas não é. A repreensão, que a gente viu anteriormente, tem como foco mudança de atitude. A correção tem como foco mudança de mente. A correção está ligado ao primeiro meio, que é o ensino. Deixa eu mostrar isso. O sentido da palavra correção aqui é realinhamento ou reformulação de conceitos e ideias. Se você tem um conceito da Escritura, da Bíblia, da palavra, como um conjunto de narrativas, de poesias,
de diálogos interessantes, mas que só servem para a gente estudar a literatura do tempo antigo e como homens e mulheres viviam e se relacionavam no tempo antigo, e isso nada tem a ver com a gente hoje. Então o seu conceito de Bíblia, de palavra, não contém um conceito essencial, que é o conceito revelação. Você não acredita que enquanto homens e mulheres estavam escrevendo em lugares diferentes, estavam escrevendo de formas literárias diferentes, Deus estava soprando sobre eles e silenciosamente, de maneira amorosa, conduzindo a mente e o coração deles, para que eles escrevessem a revelação de quem Deus é, a revelação do que Deus quer para as nossas vidas. São duas visões diferentes. Se você tem a visão de que a Escritura, a Bíblia, a palavra, é sopro de Deus, que traz a nós quem Deus é e o que Ele espera de nós, quando você escuta a Bíblia, quando você lê, quando você escuta uma pregação, quando você é levado a refletir sobre um texto, e esse texto vem ao encontro do seu autor predileto, da pessoa que mais influenciou o seu pensamento sociológico, ou vem e bate de frente com o pensamento do seu filósofo predileto, ou do seu escritor querido, com quem você deve ficar? A palavra nos convida a um realinhamento de conceitos, a uma reformulação de ideias. E há 2 semanas atrás nós falávamos de que uma espiritualidade consistente e genuína começa por uma boa teologia na sua mente. E essa teologia precisa ser construída e formulada a partir da palavra, a partir da Escritura. É interessante que esse conceito está diretamente relacionado, e já eu vou mostrar isso, ao primeiro meio, ensino. O ensino é a instrução preventiva, que vai à sua mente. A correção é o corretivo, que convida você a reformular o que você está pensando, reformular a sua construção errônea acerca de algo. E o quarto e último meio, toda a Escritura é útil para a instrução na justiça. E o termo por detrás dessa instrução é o termo paideia, conhecido de alguns aqui, muito conhecido pelos pedagogos, conhecido também por terapeutas, porque a paideia era a grande estratégia pedagógica da Grécia Antiga, a maneira como os gregos educavam as suas crianças para se tornarem homens e mulheres responsáveis na sociedade, para se tornarem homens e mulheres que não apenas viviam, mas também pensavam. Mas interessante, o termo paideia significa literalmente disciplina, não no sentido de castigo, mas de treinamento. Você chega para o seu personal trainer e diz: eu quero correr a maratona de Paris, como uma pessoa da nossa comunidade vai fazer. E aí o que o personal trainer dele diz? Ok, então vamos começar de hoje até a corrida em Paris, treinar. E você tem que começar correndo 15 quilômetros. Depois de 2 semanas você tem que correr 20 quilômetros. Depois do primeiro mês você tem que estar correndo 25 quilômetros. Depois de 2 meses você tem que correr 30 quilômetros. Aí o cara chega assim com 1 semana de treino, amanhece chovendo, ele pega o celular, liga para o personal trainer dele e diz: tá chovendo, hoje não vai dar, né? O personal trainer fala assim: o que tem a ver? Está chovendo com o seu treino, vamos lá, eu já estou te esperando aqui. E o cara tem que sair da cama, e o cara tem que se dedicar. E é assim que pessoas crescem. Interessante que a paideia grega nos ensina de que nada vale informação se você não criar atitudes decorrentes da sua informação. De nada vale conceitos se você não transformar esses conceitos num projeto prático para mudar o seu dia a dia. E o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela nos ensina preventivamente, ela nos repreende diante de atitudes erradas, ela corrige a nossa mente, e a palavra de Deus nos oferece treinamento prático, ou seja,
cada vez que eu escuto a palavra de Deus, eu posso parar e pensar assim: diante disso, o que eu tenho que mudar na minha vida? Diante disso, o que eu vou fazer amanhã cedo? Diante disso, como eu vou me relacionar com os meus empregados? Diante disso, como eu vou me relacionar com os meus sonhos e projetos? Interessante que paideia, a mesma palavra, é a palavra que está lá em Efésios capítulo 6, verso 4, se referindo à relação entre pais e filhos. Ou seja, pais devem sim ter uma relação com os seus filhos, nas quais eles não somente ensinem, repreendam, corrijam a mente, mas pais precisam ter projetos práticos para os seus filhos transformarem atitudes, projetos práticos para que a informação gere transformação de atitude. Ainda, o mesmo termo paideia aparece em Hebreus capítulo 12, por cerca, acho que de 4 ou 5 vezes, traduzido lá como disciplina. Olha que interessante, é aquele texto que diz que toda disciplina no momento não gera alegria, mas com o passar do tempo ela gera transformação. O copo de própolis com água. Mas disciplina, projeto, treinamento. Por fim, essa instrução, o paideia, tem uma importância direta na repreensão. Deixa eu mostrar isso através de um outro gráfico, vai ficar mais fácil para você perceber isso. Nesses 4 meios, ensino e correção visam a mente, visam mudar preventivamente conceitos, mudar repreensivamente conceitos. Repreensão e instrução tem a ver com atitudes, mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Olha que interessante, uma das grandes discussões de pedagogos e de terapeutas é como uma pessoa muda. Alguns vão dizer assim, não, pessoas mudam quando elas têm insights e reformulam a maneira como elas concebem a vida, o mundo. Em outras palavras, pessoas mudam a partir da mente. Outros vão dizer, não, pessoas mudam através dos hábitos. Se você não mudar os hábitos e as atitudes das pessoas, se você não mudar o comportamento, primeiro muda o comportamento e o hábito, e a mente vai ser decorrente disso. E enquanto os terapeutas e os pedagogos brigam há décadas, quem está certo, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, a Bíblia transforma o homem como um todo, mente e atitude. O ensino, a repreensão, a correção, a paideia, a instrução para a justiça, transforma o indivíduo na mente e nas atitudes, ambos são importantes. E eu até diria o seguinte, existem momentos em que primeiro a atitude é transformada para gradativamente a sua mente mudar. Em outros momentos a sua mente é transformada para suas atitudes mudarem. Mas o fato é o seguinte, a palavra de Deus está constantemente, no domingo pela manhã, enquanto você escuta, no grupo pequeno, quando você se aconselha com um pastor ou com um amigo, a todo momento a palavra de Deus está te instruindo, está te repreendendo, está corrigindo a sua mente, está mudando as suas atitudes. A fim de quê? Diz o texto. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu acho que existe um perigo muito grande em algumas comunidades cristãs, aonde os seus pastores, eles até pregam muito bem, são pastores e pregadores imensamente melhor do que eu faço aqui todo final de semana. São caras que têm assim um enorme conhecimento, um enorme acúmulo de informação e passam muita informação preciosa para as pessoas. Eles só se esquecem do seguinte, a palavra de Deus não foi deixada ao povo de Deus para a gente ter informação. A palavra de Deus nos foi deixada para nós vivermos a experiência da transformação. E quando você não consegue pegar informação e conectar com a realidade, o que se chama aplicação, essa informação não vale de nada. Essa informação não vale de nada.
qual é a crise que em muitos meios nós estamos vivendo no nosso país, quando empresários, pessoas ligadas à tecnologia diz, nós estamos no Brasil com falta de mão de obra qualificada, mas daí você vai para a universidade, o que está acontecendo? Em muitas áreas a universidade está formando profissionais que não estão conectados com o mundo contemporâneo, então continua formando pessoas que não servem para o que a indústria, a tecnologia está precisando, e vai faltando, por quê? Porque é informação desconectada com a aplicação. A palavra de Deus não foi nos deixada para que o povo de Deus conheça quantos livros tem na Bíblia, quem escreveu cada livro, em que data ele escreveu, quem casou com quem teve filho, quem não teve filho, quantos filhos teve, com quem os filhos se casaram. Isso é informação. É importante? É. Mas se você parar aí, você não chegou no propósito final da palavra, que é a transformação. Mark Twain já dizia, as coisas que mais me preocupam acerca da Bíblia, não são as coisas que eu ainda não entendi, mas são as coisas que eu já entendi. Tem gente que se esconde por detrás das dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas acerca da Bíblia. Eu não consigo compreender aquele texto de Gênesis 3. Eu não consigo compreender aquele texto de Levítico 22. Pastor, o que quer dizer aquele texto de Apocalipse 17? Pastor, como o senhor entende aquele texto de João capítulo 17? Pastor, eu não consigo entender o que o apóstolo Paulo quer dizer em Efésios capítulo 2. E as pessoas vão deixar de fazer o que elas sabem que tem que fazer, o que elas já têm muito claro que a Bíblia mandou elas fazerem, por detrás das dúvidas que elas têm na informação. O propósito central da Bíblia não é te passar informação. O propósito principal da palavra, da escritura da Bíblia, é fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, cada dia melhor e cada dia mais qualificado para toda boa obra. E aqui duas coisas e eu encerro. Primeira coisa, não fomos resgatados por Deus por causa das nossas obras, mas fomos resgatados por Deus para toda boa obra. E se você é um discípulo de Cristo, e se a palavra de Deus se encontra no centro do seu coração, no centro da sua mente, você tem que estar a cada dia, a cada semana, a cada mês sendo transformado. E se você leva a sério ser membro de uma comunidade como a Chácara Primavera, onde toda semana você tem que ficar pelo menos 1 hora ouvindo um pregador falando sobre a palavra, você precisa pensar e refletir, nesse tempo que eu tenho estado nessa comunidade, a minha vida tem sido transformada, os meus conceitos têm sido reformulados, eu tenho me tornado um marido melhor para minha esposa, eu tenho me tornado uma esposa melhor para o meu marido, eu tenho me tornado um pai e uma mãe melhor, eu tenho me tornado um filho melhor, eu tenho me tornado um universitário mais consciente do que Deus quer da minha vida, eu tenho me tornado um profissional mais engajado com os valores do reino, eu tenho me tornado uma pessoa a qual os meus amigos em torno de mim se sentem abençoados com a minha presença, com as minhas atitudes e com as minhas palavras. Se você não tem vivido essa experiência, você precisa reformular o seu conceito acerca da palavra de Deus, o seu conceito acerca desse momento, o seu conceito acerca do seu tempo de leitura e de reflexão diário com a palavra, se é que você o tem. Porque se você está tendo tempo diário com a palavra, se você está fazendo desse momento aqui um momento precioso no qual você é ensinado, repreendido, corrigido e instruído à justiça, a consequência é a transformação. Nós não fomos salvos por causa das nossas boas obras, porque nós nunca as tivemos, mas nós somos salvos para nos tornarmos expert em boas obras. E uma segunda coisa muito importante, se você não sabe o propósito de algo, é melhor perguntar para o Criador, ok? Porque existe uma grande chance de você, se você não sabe o propósito de algo, existe uma grande chance de você fazer mau uso disso. Deixa eu dar um exemplo. Se você não sabe o propósito da sua vida,
eu te aconselho perguntar para o Criador qual é o propósito da sua vida. Senão você vai usar a sua vida para o propósito errado. Se você não sabe qual é o propósito de Deus de ter colocado você na empresa em que você se está, com a profissão que você tem, eu acho bom você perguntar para o Criador, porque você pode fazer mau uso disso. Se você não sabe qual é o propósito de Deus te colocando na universidade que você se encontra, no curso que você está, cercado pelas pessoas que estão à sua volta, é bom você começar a perguntar para o Criador o que Ele pretende com isso, senão você vai fazer mau uso disso. Deixa eu descer algumas coisas um pouquinho mais pessoais. Se você não sabe qual é o propósito do sexo, jovem, é bom você começar a perguntar para o Criador, porque senão você vai fazer mau uso disso. Pais, se vocês não sabem qual é o propósito dos filhos, que se tornam muitas vezes em objetos de idolatria também, está na hora de você começar a perguntar para o Criador qual é o propósito dos filhos na sua vida. Senão você vai fazer mau uso dos filhos. Eu vou dar um exemplo que bem possivelmente o pessoal da noite talvez não tenha, porque eu vou dar o exemplo sem minha esposa saber que eu vou dar, e aí possivelmente ela vai me dizer, como você fez aquilo? E daí à noite eu não vou poder fazer. Você sabe o que é isso? Você faz ideia do que é isso? Se você não sabe o que é isso, você pode fazer mau uso disso. E é bom você perguntar para o Criador o que significa isso. Eu vou te contar uma historinha. Um autor que eu estava, na verdade, não lendo, mas ouvindo o livro dele recentemente, ele conta uma história de que quando ele era criança, ele e o pai se davam muito bem e gostavam de jogar beisebol. E ele tinha na vizinhança, ele tinha uns 10 anos de idade, e ele tinha como vizinha uma menina de 11 anos de idade, que era uma menina assim, daquelas que todo mundo já teve na vida, uma amiga de escola, uma vizinha, uma priminha, que era daquelas assim insuportáveis, que chega em casa, vai mexendo em tudo, não para um momento. Hoje chamam de superativa, no passado chamava de mal educada, né? E aí, ele chegou com o pai, depois deles jogarem beisebol a tarde toda, e ele chegou com o pai, e eles tiraram os equipamentos de beisebol, e jogaram no chão da cozinha, e eis que chega a vizinhazinha, agradável, hiperativa, mal educada, seja lá o que for, e começa a perguntar, e começa a mexer em tudo, e começa a pegar em tudo, e de repente ela vê esse objeto, e ela vai direto para esse objeto, e ela pega esse objeto e diz assim, olha, uma máscara de oxigênio, e bota no nariz e na boca, e começa a respirar fundo. O problema é que esse objeto é usado no beisebol para evitar cenas como essa. E aquela menina com aquele negócio no nariz e na boca, respirando fundo e dizendo, uma máscara de oxigênio. Você concorda comigo que se você não sabe o propósito de algo, é melhor você perguntar para o Criador? Você nunca mais vai esquecer desse exemplo, nem minha esposa. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, está na hora de você parar de perguntar para o seu terapeuta e começar a perguntar para o Criador. Se você não sabe qual é o propósito da sexualidade, jovem, está na hora de você parar de perguntar para a cultura e perguntar para o Criador. Se você não sabe qual é o propósito da sua profissão, da sua vocação, está na hora de você parar de perguntar para os seus gurus do mundo corporativo e perguntar para o Criador. Se você não sabe qual é o propósito de Deus ter te resgatado e te colocado numa comunidade cristã, está na hora de você perguntar para o Criador. E como que o Criador te responde? Através da palavra. Através da sua palavra. E hoje você
vai entender plenamente, porque toda pregação na chácara termina com para refletir e praticar. Certo? Para refletir, ensino e correção, para praticar, instrução na justiça, repreensão, informação, atitudes. Tem coisa que vem para a mente, tem outras que tem que vir por pé. E as duas coisas têm que estar juntas. E qual é o meu desafio para vocês? Na verdade, 3. Primeiro, no seu dia a dia, reserve alguns minutos para a palavra. Comece. Se você não tem esse hábito, comece. Com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos. Mas comece a fazer isso. Comece a ter um tempo com a palavra. Durante o período que eu tive de licença da comunidade, eu desenvolvi um hábito muito, muito bom e agradável. O problema é que agora, na volta da rotina, eu tenho lutado e às vezes tem sido difícil conciliar. Eu criei para mim, durante aquele tempo, uma regra que eu chamei de 3 por 50, ou 50 por 3, como você quiser. O que significava o 50 por 3? Todo dia, podia ser em horários diferentes, mas todo dia, eu gastava 50 minutos lendo a palavra e orando. Não para preparar sermão, para mim, lendo a palavra e orando. 50 minutos lendo um bom livro. 50 minutos por dia lendo um bom livro. E 50 minutos por dia correndo, me exercitando fisicamente. Com isso, eu exercitava a minha alma na leitura e na oração, eu exercitava a minha mente, lendo um bom livro, e exercitava o meu físico, correndo. Talvez você diga assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Se eu for fazer esse negócio aí de 3 por 50, já vai a manhã inteira. Primeiro, depende da hora que você acorda. Primeiro problema, depende da hora que você acorda. Segundo, depende dos seus hábitos. Às vezes não dá para eu correr de manhã, mas dá para eu correr no final da tarde. O tempo que eu passaria na frente da televisão, eu corro. Às vezes, sabe o que eu faço? Como a agenda está muito apertada, eu descobri uma forma de conciliar os 50 minutos de corrida com 50 minutos de leitura. Eu pego um audiobook, boto no meu celular, boto no meu ouvido, saio correndo e durante 50 minutos eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. É claro, é uma boa de uma trapaça que eu criei para burlar a minha própria lei. Mas funciona. Ok. Talvez você diga como um amigo meu disse assim, mas eu não aguento correr 50 minutos. Na verdade, acho que ele não aguenta orar 50 minutos. Eu falei, ok, começa a sua própria regra, 3 por 15. Tá bom, 3 por 10. 10 minutos de leitura da palavra, 10 minutos lendo um livro, não vai dar para completar um capítulo, mas 10 minutos já é um começo, e 10 minutos, tá bom, não precisa correr, anda. 10 minutos andando. E aí, na medida que você for pegando prazer, aumenta para 3 por 15, aumenta por 3 por 20, aumenta para 3 por 30. Mas o ponto é, reserve um tempo na sua agenda para ouvir a voz de Deus diariamente. Segundo, no seu grupo pequeno, concentre-se no propósito da palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho de uma tradição, eu fui criado numa igreja convencional, que tinha lá a escola bíblica dominical, e por diversas vezes eu vi os meus pais comentando, hoje a aula de escola dominical foi boa, hein? E eu ficava pensando, por que foi boa? E em seguida vinha os comentários, nossa, pegou fogo, uma discussão só, polêmica toda, ninguém conseguiu explicar aquele texto de Daniel 7, subtraído por Apocalipse 15, e se a gente pensar em Ezequiel 42, foi uma confusão só, nossa, o professor e o fulano lá quase se pegaram na sala de aula. E tem gente que vem desse tipo de tradição, e vai para um grupo pequeno, e ao invés de olhar para a Bíblia no grupo pequeno e perguntar o que a palavra dessa semana desafia a gente a mudar, insiste em olhar para o texto e falar assim, mas
Como que a gente poderia colocar o conceito da predestinação nessa pregação dessa semana? E o que vocês acham da volta de Cristo? É antes ou depois da gente ser transformado? Para com isso. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que vive se concentrando nos pontos polêmicos da Bíblia, são as pessoas que menos transformação eu vejo na vida delas. Elas se escondem por detrás das discussões sem sentido. E normalmente as pessoas com mais pendências na vida são as pessoas mais propensas a discutir. E terceiro e último, no seu tempo de adoração e reflexão como esse, eu queria sugerir para você 4 verbos. Escute. E para você escutar hoje em dia, não basta você estar sentado com o olho aberto. Já é um bom começo, mas não basta. Você tem que decidir o que você vai fazer com o seu celular. Você vai ter que decidir o que você vai fazer com a sua vontade de beber água, com a sua vontade de fazer xixi. Você vai ter que fazer opções. E as suas opções vão estar grandemente baseadas no seu conceito do que significa esse momento e o que significa a palavra, a Escritura. Se é momento de entretenimento, você está liberado. Se é momento de refletir acerca da vontade de Deus para as nossas vidas, você tem que escutar de outra forma. Segundo verbo, anote. Anote. E tem formas interessantes de anotar hoje em dia, né? Eu estou vendo ali o Pascal e o Lucas anotando tudo, sabe como? Eles apontam o celular para lá e pá, pá, pá. É um jeito fácil de anotar, né? Mas eu vou contar um segredo para você. Se você acessar o site amanhã, o PDF desse negócio está lá para você. Tá? Agora, por que anotar? Eu gosto sempre de lembrar dos bereanos no Novo Testamento. Deixa eu te contar um outro segredo que talvez alguns de vocês não saibam. Mas a palavra de Deus é a verdade. Mas a minha pregação não. Então por isso você tem que anotar. E depois durante a semana você tem que conferir se o que eu falei é coerente com a verdade. E aí, terceira coisa, reflita, e se você chegar à conclusão que o que eu falei não é opinião pessoal, mas é de fato a palavra, para de brigar comigo e muda de vida, se renda. Porque você pensa que você está brigando comigo. Não. Escute, anote, reflita, e se você chegar à conclusão que o que eu coloquei é coerente à palavra, se renda. Sabe por quê? Não é minha voz, é Deus falando com você. E o que Deus está falando com você essa manhã? Que tal você fechar os seus olhos e perguntar isso para Ele? Pergunte a Deus: Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, como eu posso trazer a Tua palavra para o centro da minha vida, para o centro da minha existência? Senhor, quais são as áreas da minha vida que claramente a Tua palavra não tem sido autoridade? Vem, Senhor, e fala a minha mente, fala ao meu coração, muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes. Senhor, mantenha a nossa comunidade como uma comunidade que preza, que zela pela Tua palavra, que ensina, que aconselha a partir da Tua palavra.
Levanta no nosso meio, Pai, amigos e amigas de caminhada cristã, que nas conversas informais, que em meio à amizade, o tempo todo exalem valores da Tua Palavra, transpirem valores da Tua Palavra, nos ensinem, nos repreendam. Pai, sopra sobre nós, movendo os nossos corações a dedicarmos mais tempo essa semana com a Tua Palavra. Tempo de silêncio, tempo de leitura, tempo de reflexão e principalmente tempo de rendição. Em nome de Jesus.